vez que pensamos numa produção cultural sobre a África, só temos dois caminhos de pensamento: o da guerra, fome, miséria e exploração do ser humano, não importando o país, ou o caminho do fantástico, da mitologia exótica africana, cheia de deuses, orixás, anuncis e etc. Você pode até falar que não. Agora, depois do Pantera Negra, pensamos também no afrofuturismo. Tentamos imaginar como o mundo seria se seguíssemos tradições africanas, tecnologias e religiões. Tá, eu posso até aceitar essa resposta, mas como os africanos vivem? Com fome na guerra? Essa provavelmente é sua visão, porque fomos condicionados a isso. Não existe muitas obras que retratem o dia a dia dos africanos, seus pensamentos, preocupações, músicas. Fomos tão colonizados em nossas mentes que a maioria acha que lá é só miséria e música tribal. Mas é esse quadrinho, Aya de Yopougon, que tenta mudar nossa mente. Tenta nos mostrar uma África do cotidiano, e que os nossos irmãos lá do outro lado do oceano se parecem em muito conosco. O quadrinho e a animação se passa no final dos anos 70 na Costa do Marfim. A roteirista é de lá, mas o desenhista e a editora são francesas, então pode-se dizer que é uma obra híbrida dos dois países. Mas conforme o vídeo, você verá que é um genuíno quadrinho da Costa do Marfim. Na história, conhecemos a vida de três meninas no final da década de 70, Aya, Bintou e Adjoa, e tudo que as cerca na cidade de Yopougon, mais conhecida como Yop City. Se fosse uma produção japonesa, a gente poderia falar que é um slice of life de menininhas fofas, para agradar marmanjão. E bem, é por aí mesmo, mas com toda uma carga real de uma história do dia a dia e num dia a dia muito similar ao nosso. Vou começar por Bintou, uma mulher deslumbrante, que adora ir numa balada caçar homens, bonitos ou ricos, para conseguir mudar de vida. Ela frequenta os maquis, bares a céu aberto, de comida barata e música ao vivo, principal atração da cidade. Ela é a definição do garotas apenas querem se divertir, aquela música da Cyndi Lauper. Ela realmente não está muito preocupada com o futuro, quer garantir a diversão do seu dia, seja se enfeitando, seja recusando cantadas na rua, seja sendo paparicada por algum playboy ou dando uns pega num gostosão. Ela é muito ingênua com homens bonitos, que claramente são trambiqueiros, principalmente os que dizem que vão levar ela para a França. Você agora pode estar odiando Bintou, achando que é uma fútil cabeça oca, mas ela na verdade é muito real. Ao ler o quadrinho, você sente que já conheceu um monte de Bintous, na escola, no trabalho, na família, e por isso consegue se identificar com ela. Não dá para odiá-la de verdade. E talvez você, no lugar dela, faria igual. E sei que nas edições que não saíram aqui, ela vira uma conselheira feminina, mostrando que a gente pode aprender e evoluir. Mas farrear e se divertir também não tem nada de errado, tá? Deixem de ser tão puritanos. A Adjoa é a outra deslumbrante mulher que também quer um homem bonito ou rico para curtir o dia. Mas ela é mais responsável, mais preocupada. Ela sabe que é melhor não contar muito com isso. Ela não é muito exibida como a Bintou. Ela come mais pelas beiradas e por isso alcança mais o que ela costuma querer. Numa dessas, ela acaba engravidando de Moussa, o filho de um empresário do qual estava saindo com Bintou. Para não rolar um grande escândalo e sujar o nome da empresa, rapidamente arruma um casamento para os dois. Só que ninguém muito queria ali casar de verdade. E como os pais do menino tinham que bancar essa festa, eles fazem a pior festa possível, sem talheres, com bebida estragada, cadeiras de plástico, num maqui barato, mas mesmo assim não adiantou. Chamou a atenção de toda a Yop
City e foi a festa do ano. Mas logo descobrimos que, na verdade, a Djoa engravidou de outro homem, Mamadou, o garanhão da cidade, e então o casamento é desfeito. A Djoa tem uma virada de personagem, uma mãe solteira, com um pai que pouco trabalha e o que ganha ele acaba gastando com mulher. A Djoa tem que se virar como pode, vendendo comida barata na rua, ao mesmo tempo que tenta cuidar da criança. Outra que você conhece aos montes por aí, garota bonita, inteligente, mas que teve a vida mudada por conta de uma gravidez, e se mostra uma guerreira de verdade, contrariando a expectativa de muitos. Para mim, a best waifu desse quadrinho. Por falar nisso, o Moussa, o playboy da cidade, também é um dos personagens mais presentes. Ele é o filho do dono da empresa de cerveja e usa o dinheiro do pai para curtir a vida. Mas na verdade ele não é um menino muito querido. As mulheres acham ele feio e sem graça, se aproveitando apenas do seu dinheiro. Em casa ele é esculhambado pelo pai, que considera ele um zero à esquerda, sem impulso firme para guiar a empresa no futuro ou lhe dar netos. Moussa também não se mostra muito bom no trabalho que arrumou e é desgostoso com a vida que a família lhe empurra. Ainda dentro dessa empresa de cerveja trabalha Ignacy, o pai de Aya. A princípio vemos ele como um pai de família orgulhoso do seu trabalho e preocupadíssimo em agradar o chefe e subir na empresa. Ele é quase um patriota da empresa. Só toma cerveja em que trabalha e tenta convencer a todos para parar de tomar cutuco, uma espécie de cachaça local muito barata, mas que na verdade ele bebe de vez em quando está cheio de problema e rodeado de amigos. Mas depois que ele consegue o cargo e tem que passar vários dias fora, é que conhecemos o verdadeiro Ignacy, um mulherengo que namora garotas mais pobres de bairros distantes e tem uma segunda família com sua secretária. E quando essa secretária chuta o balde e vai até a casa dele porque perdeu o lugar em que morava, se gera uma das cenas mais divertidas, que são duas famílias brigando e as crianças pequenas se divertindo à beça. Inclusive, quando elas vão embora, a Kissy, irmã de Aya, que também tem uma série em quadrinhos, começa a chorar querendo seus novos irmãos de volta. Poxa, dava para fazer um montão de brincadeira agora. Por sinal, isso é uma coisa cultural muito importante e que é mostrado de forma natural na HQ. Acontece muito na Costa do Marfim o marido de repente aparecer com uma segunda ou terceira família e gerar todo aquele conflito entre os adultos. E apesar da mulher ter mais voz do que a gente pode imaginar, e sim, isso é mostrado na HQ também com outros personagens, geralmente fica por isso mesmo. É um orgulho para o homem africano ter vários e vários filhos. Esse, inclusive, é o pesadelo do pai de Moussa, que apenas conseguiu gerar um filho que é um imprestável ao seu ver. E quando esses dramas familiares acontecem, os personagens sempre falam: "Ah, para de exagerar, você não tá numa novela brasileira." Sim, meu amigo, o nosso soft power noveleiro é bem grande lá fora. Também é muito comum que em lugares mais carentes da Costa do Marfim, a família não conseguir cuidar de todas essas crianças e as mandem para casas de parente como primos, para que tenham uma melhor educação ou segurança alimentícia. Vemos alguns personagens assim, como Hervé, um menino muito lesado que não sabe ler, escrever ou conversar direito, mas que depois de alguns conselhos começa a trabalhar como mecânico e se sai muito bem no trabalho. E Felicité, entre aspas, a empregada na casa de Aya, muito bela e muito ingênua mesmo. Ela seria minha best waifu se tivesse mais passagens. Se diverte e se assusta facilmente, sempre passando uma emoção muito genuína. Na minha passagem preferida, ela chega em terceiro lugar no concurso de beleza local e comemora mais que o primeiro lugar. Seu prêmio é só uma lata de óleo do qual ela não se separa. Ela ainda é convidada para fazer um comercial de sabonete, mas como é muito tímida e pouco alfabetizada, se sai muito mal. E até agora eu não falei da Aya, né? Pois é, ela é muito chata. Não,
é reclamona nem nada, só perfeita demais. Todos os personagens têm seus pontos positivos e negativos, são complexos e tridimensionais. Você consegue lembrar de um monte de gente que passou na sua vida através deles. Mas a Aya é pouco tridimensional, mal se tem o que comentar dela. Ela é uma moça que todos da cidade dizem que é a mais bela. Mas por favor, Bintou, Adjoa, Felicité são muito mais belas. Ela é inteligente, responsável, não quer saber de namorar, quer estudar e ser médica para ajudar a todos. Media todos os problemas de todos da cidade. Ela é o fio condutor das interações, mas ela nunca é realmente o ponto interessante por ser perfeita demais. A autora foi para a França com 12 anos de idade. Aya provavelmente é uma projeção idealizada de como ela achou que seria sua vida caso continuasse na Costa do Marfim. Já Akisi é a sua versão criança, que acompanhamos em outra série. A tradução da HQ está bem diferente do que estamos acostumados, com vários o, de, que e gírias que teriam traduções fáceis para cá, e muitas frases parecem mal montadas. Essa estranheza é de propósito. A HQ saiu na França com sotaques e gírias da Costa do Marfim, então o leitor de francês vai sentir essa estranheza ao ler, e tentaram com muito sucesso por isso na nossa tradução. Uma outra coisa interessante na HQ são os nomes. Aya, Bintou, Adjoa, Fanta, Mamadou, Fofona, Albert, Hervé, Felicité e por aí vai. São nomes de várias etnias e religiões da Costa do Marfim, sem discriminação ou separação por famílias. Desde 1993 no país, existe um movimento ultranacionalista que cria problemas com marfineses do norte, sobretudo os de origem muçulmana, o que aqui é jogado para escanteio. Na época, não havia essa separação, ninguém nunca achou estranho esses nomes, então não tem por que escolher apenas nomes de uma etnia para HQ. E usando nomes de diversas etnias da Costa do Marfim, faz com que a obra seja ainda mais plural dentro do seu país. Aya de Yonpolgon, além da história divertidíssima, também é uma narrativa visual brilhante. Como o desenhista tem experiência como animador, nós vemos um cenário vivo. Personagens de fundo mudam de lugar de forma natural a cada quadro. Existem páginas com iluminação dinâmica, mas o que mais gosto mesmo é o fato de termos roupas ricamente estampadas, como são as roupas africanas de verdade. Sempre vemos roupas uma diferente da outra. Cada personagem tem uma maneira própria de se vestir, e muitas dessas roupas são reconhecíveis. Sobre isso, eu tenho algo para relatar aqui, algo muito legal. A minha mãe, ela tem uma visão muito baixa. Ela enxerga muito pouco e por isso eu tenho que cuidar dela. Quando cheguei em casa com essa versão de Aya de Yonpolgon, ela ficou encantada. Ela, deixa eu ver isso daqui. Aí ela ficou olhando um tempão para essa capa e ela disse que ela era parecida quando jovem com a Aya, só que ela tem o cabelo da Adjoa. E, de fato, ela também tem um vestido parecido com esse que a Aya usa na capa. Aí ela, mesmo enxergando muito pouco, ela ficou um tempão folheando esse quadrinho, olhando as roupas, as pessoas me perguntando sobre os locais, se apareceu algum orixá, mas não tem aqui nenhum orixá, e ela se sentiu representada, sabe? Minha mãe tem 73 anos, e poucas vezes ela se viu de fato representada numa mídia. Pouquíssimas vezes ela se olhou ali uma produção na TV e falou: poxa, essa mulher parece comigo. E Aya de Yonpolgon conseguiu fazer isso. Mas tem gente que acha que representatividade é bobagem, né? Acha que é tudo lacração. E
uma senhora de 73 anos, se vê representada pouquíssimas vezes na vida, mas o branquelo nerdola que se vê no Capitão América louro e bombadão acha que tem toda a razão do mundo. Durante essa análise, falei diversas vezes como as personagens são belas. E sim, adoro isso na HQ. Tô de saco cheio de ver pouca pluralidade dos tons de pele negra, cabelos e corpos. É quase sempre um estereótipo. Acreditei por alguns momentos que o artista iria se cansar de desenhar personagens negros diferentes e eu não ia mais saber quem era quem. Mas não, ele entrega bem belas mulheres e belos homens. Mas também gente gorda, careca, feia, magra e por aí vai. É uma África diversa, um mundo diverso como o mundo real. E me amarrei que quem ganhou o Miss Youpolgon foi uma gordinha com medidas avantajadas. Afinal, isso é o que agrada o africano. Magrela agrada o europeu. Aya de Youpolgon é uma obra muito necessária nos tempos de hoje, principalmente para a gente quebrar essa barreira cultural. A gente só consegue ver a África dessas duas formas, com guerra, fome, miséria, ou então algo fantástico, seja mitológico ou seja uma possível super tecnologia. A gente não consegue ver os africanos de verdade. A gente não sabe como eles pensam, como eles se divertem, seus gostos, seus desgostos, suas músicas. Nós temos todo esse pensamento retrógrado de propósito, para que a gente não se importe com eles e para que o imperialismo continue atuando lá a sua vontade, sem que a gente seja noticiado ou faça barulho na mídia. Se você acompanha o Twitter, eu não lembro o nome do Twitter, eu vou deixar aqui em algum lugar, que é de um angolano que comenta das notícias da África. Pô, tem um país chamado Burkina Faso que não tinha luz no país, só que o país gerava 30% da energia elétrica da França. Eles passavam através ali de cabos até a França, então a França tinha 30% da sua energia graças a esse país, que ninguém que eu conheço conhece esse país, Burkina Faso, tu já ouviu falar dele? Sendo que a população mesmo não tinha luz, não era alfabetizada, passava fome, porque era do interesse do imperialismo, no caso o imperialismo francês, que nós não conhecêssemos mesmo esses países e que o pessoal continuasse sempre ignorante e lhe servindo, só que por debaixo dos panos da grande mídia que a gente tem aí através de filme, música, que só chega pra gente as coisas americanas, europeias e agora as asiáticas. Bom, gente, se você é estudante ou professor da rede pública, Aya de Youpolgon está nas bibliotecas das escolas. Então, mesmo que o ano esteja quase acabando, eu sei que falta aí só 2 ou 3 semanas de aula, corre lá e pega isso aqui emprestado, maratona à noite e sair lendo, porque, cara, isso aqui vale demais. Vai ser provavelmente o melhor quadrinho que você vai ler no ano. E, pô, gostou disso? Eu falei aqui bastante dos quadrinhos, mas você consegue ainda ler isso aqui sem muito problema. Muita coisa que eu falei não é bem um spoiler. Ele é mais pra você curtir ali a vida junto com os personagens. Então, te garanto que essa análise aqui não vai estragar a sua experiência. Então, pega lá, lê, comenta ele para mais pessoas se isso aqui precisa ser espalhado. E também espalha aí o meu canal, né, pô? Manda ele para 5 amigos, não esquema de pirâmide, é marketing multinível. E é isso aí, ó. Até a próxima!